orações e que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, e ao nosso querido patrono da nossa casa espírita, nosso querido irmão Clarencio, esse espírito que tão bem, tão profundamente conhece a alma humana. Então vamos iniciar os nossos estudos, a nossa conversa a respeito do livro Céu e Inferno. Porém, antes vamos efetuar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que é o capítulo 3, e vamos ler somente o item 16, mas vocês depois podem ler os itens 16, do 16, 17 e 18. Entre as estrelas, são mundos regeneradores, Desculpe. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, se regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Graças a Deus. Agora vamos efetuar a nossa prece. Querido Mestre Jesus, querido Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez estamos aqui, em Seu nome, Jesus, agradecendo a oportunidade que nos foi dada, agradecendo o amparo, o envolvimento dos benfeitores espirituais da nossa casa de irmão Clarencio, ao nosso patrono que nos dá a oportunidade de mais um trabalho, esse espírito que tão bem, tão profundamente conhece a alma humana, nos conhece, Jesus. Muito obrigada, irmão Clarencio, a quem pedimos que nos envolva, nos sustente, nos dê força e coragem, amplie a nossa fé para que possamos conversar, estudar mais um capítulo do livro Céu e Inferno. Sendo assim, querido Mestre Jesus, te pedimos permissão, mas sobretudo ao nosso Deus de justiça, amor e misericórdia, para iniciarmos o nosso trabalho, o nosso estudo acerca do livro Céu e Inferno de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus, hoje nós vamos estudar a segunda parte do livro Céu e Inferno, o capítulo 3, que fala sobre os espíritos de uma condição mediana. Já estudamos no capítulo 2, os exemplos de espíritos de condição de felicidade, espíritos felizes, e agora vamos estudar os espíritos em condição mediana no capítulo 3 da segunda parte do livro Céu e Inferno. E como exemplo de hoje é a senhora Ana Belleville. Senhora Ana Belleville, Kardec fala aqui pra gente, jovem mulher morta aos 35 anos, jovem, bem jovem, após uma longa e cruel doença, tá? Ativa, espirituosa,
dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão, ou seja, correção, dignidade dos seus pensamentos e das suas atitudes, de julgamento e de eminentes qualidades morais. Quer dizer, avançada em questão de inteligência e moral. Esposa e mãe de família devotada. Possui, além disso, uma força de caráter, uma personalidade, uma índole de alma com coerência de atitude, que determina a sua conduta, a sua moralidade, a sua caminhada, as suas atitudes, né? Pouco comum, ele fala, uma força de caráter pouco comum, e um espírito fecundo em recursos que jamais a deixava desprevenida nas circunstâncias, nos momentos mais críticos da vida. Todas essas características são de espíritos que são avançados em inteligência intelectual, né? Na reflexão, no raciocínio das suas ideias, dos seus pensamentos, e também de moral, sem rancor, ou seja, sem ressentimento, sem ódio, por aqueles dos quais tinha muito a se queixar, estava sempre pronta a lhes prestar serviço quando a ocasião se apresentava. Intimamente ligada a ela há muitos anos, pudemos seguir todas as fases da sua existência, todas as peripécias, ou seja, os episódios, né? As experiências do seu fim. Um acidente motivou a terrível doença. Kardec continua para a gente. Um acidente motivou a terrível doença que causou a sua morte. E ele fala aqui também que deixou ela acamada, deixou ela de cama, doente, por longos 3 anos, né? E que antes a mantivera de cama por 3 anos, presa aos mais cruéis sofrimentos que ela suportou até o último momento, com uma coragem heróica, ou várias características nós podemos observar de espírito de avançado progresso moral, né? Uma coragem heróica, e durante os quais sua alegria natural não abandonou, tá? E ele continua, acreditava firmemente na alma e na vida futura. Aí no último parágrafo dessa página, Kardec fala assim pra gente: um dia em que seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e compreendeu que sua hora desfalecer, suas forças estavam acabando, suas forças físicas estavam acabando, seu corpo doente já não tinha mais os fluidos vitais necessários para manter o corpo ativo, né? Mesmo em cima da cama, ela não tinha mais condições de continuar encarnada, né? Viva. E compreendeu que sua hora havia chegado, sua visão estava nublada, a perturbação a invadia, ou seja, é aquele momento de transição entre o mundo material e espiritual, né? A passagem, como a gente viu aqui no capítulo 1 dessa segunda parte do Céu e Inferno. É aquela confusão mental, a perturbação é a confusão mental entre o desligamento da vida material, né, da encarnação, com a vida espiritual, que acontece através do desligamento dos laços fluídicos, das ligações fluídicas entre o corpo físico, o corpo de carne, o corpo material, e o corpo espiritual, o perispírito. Então ela já estava nessa fase, nesse processo de desatamento, de desatar as ligações, como se fossem os nós que ligavam
de ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico, que, como Kardec nos fala e como a gente vê aí na nossa literatura da doutrina espírita, acontece, e aqui mesmo no Céu e Inferno, molécula por molécula, átomo por átomo, esse desligamento, né? Então ela já estava nessa fase, nesse processo. A perturbação invadia e ela sofria todas as angústias, ou seja, as aflições, os sofrimentos da separação do corpo material com o corpo espiritual. No entanto, não queria morrer antes da volta do seu marido, que não se encontrava em casa, fazendo sobre si mesmo um supremo esforço, uma concentração da sua vontade, da sua determinação como espírito, utilizando o seu livre-arbítrio, né? Ela disse: não, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Por conta de que ela é estimulada a não querer morrer naquele momento, até mesmo porque o marido não se encontrava em casa, por conta da preocupação com os seus filhos, que ainda tinham uma idade, uma pouca idade, né? Então ela se preocupava muito com o futuro dos filhos, e o marido não se encontrava em casa para ela conversar, para ela passar algumas determinações a respeito das crianças, né? Então ela fala: não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer, né? Ela teve uma concentração pela sua vontade de força e recuperou o pleno uso das suas faculdades, das suas propriedades do corpo físico e do corpo espiritual, apesar da tênue, e São Luís vai nos esclarecer, mas no final desse capítulo, apesar da tênue ligações, né? Porque ela já estava desatando as ligações entre o corpo físico e o corpo espiritual. Apesar de estar enfraquecida essas ligações, ela, por conta da sua vontade, ela recobra essa força, ela recobra essa energia e ela continua viva. Quando seu marido voltou, ela disse: eu ia morrer, mas quis esperar que estivesse perto de mim, porque ainda tinha várias recomendações a te fazer. Então, aí o que a gente vê? Então nós temos condição de chegar no momento da perturbação, né, do nosso passamento, da gente nos concentrarmos e prorrogarmos ou prolongarmos a nossa vida aqui de encarnados, mesmo chegando o momento de desatar as ligações moléculas por moléculas do corpo físico com o corpo espiritual. São Luís nos esclarece que isso é um exemplo de casos raríssimos, tá? Que não faz parte, é uma exceção à regra. Então, quais são as circunstâncias que dão condições para que isso aconteça? Como no caso, o exemplo da nossa querida Ana Belleville. Os critérios das circunstâncias são objetivo útil, um objetivo útil. Ela tinha uma grande preocupação com os seus filhos, que ainda tinham pouca idade. Então aí São Luís nos fala que não é um apego ao corpo físico, ao corpo material, não é um apego às suas paixões materiais, não é por conta do seu apego sensual ou à materialidade, é um apego moral por preocupação, por responsabilidade e preocupação quanto aos seus filhos.
quanto à sua família, tá? Porque São Luís nos esclarece que esse espírito já se encontrava no estágio avançado de progresso. Um grauzinho a mais, a Ana Beneville, ela já iria para o estágio de espíritos felizes. Então ela tinha inteligência avançada em questão intelectual e ela tinha também moralidade, sentimentos avançados. Ela tinha um progresso moral, né? Ela tinha um avanço, um progresso, uma evolução moral. E o que acontece? Por conta do objetivo útil, do merecimento e da necessidade que ela apresentava como espírito imortal, a necessidade da sua evolução como espírito imortal, lhe é dada a oportunidade de prolongar a sua vida como encarnado, a vida material. Mesmo o espírito sofrendo todas as dores de estar ainda encarnado num corpo físico doente, desgastado, com seus órgãos, suas células desgastadas, por conta dos 3 anos, por conta da doença, do acidente que ela sofreu. Então, o que São Luís nos fala? Que houve aí um acréscimo, um suplemento de fluidos vitais, para que ela pudesse prolongar a sua encarnação. E aqui continuando, a luta entre a vida e a morte prolongou-se assim durante 3 meses, quer dizer, um tempo breve. Também São Luís nos fala que é por tempo breve, né? E que foram apenas uma longa e dolorosa agonia, aflição, sofrimento por conta do seu corpo físico e por conta da ligação do espírito com o corpo físico, através do seu corpo espiritual, seu perispírito, com o corpo físico doente. Então se prolonga essa estada do espírito ainda utilizando esse corpo doente. Por quê? Pelo apego moral. E aí a gente lembra de André Luiz, nesse livro Evolução em 2 Mundos, tá? No capítulo 7, que tem o título que fala sobre a vida social dos desencarnados. André Luiz nos esclarece nesse capítulo que que 2/3 da população que se encontram no nosso planeta, no estágio evolutivo do nosso planeta de provas e expiações, quando desencarna, 2/3 ficam presos, ficam ligados ainda às ideias, aos pensamentos, aos sentimentos, à vida encarnada. Por conta de quê? Por conta principalmente da ligação, por conta da preocupação com os seus familiares. Então, 2/3. 1/3 consegue avançar na caminhada da evolução. Porém, a maioria fica preso ainda a sentimentos, a ideias, a pensamentos, por conta dos seus familiares, a ligação aos seus familiares, tá? Mas aí, continuando, a Ana Beneville, ela é evocada um dia após o seu desencarne, quando ela se desata, né, após os 3 meses, ela se desata totalmente. E um dia após, aí a gente tem a prova de espírito avançado, porque um dia após o desate, o desligamento, ela já tem condições de dar, mesmo ainda sofrendo aí dos resultados, por conta dessa experiência dos 3 meses a mais que ela ficou no corpo doente, ela tem condição de dar mensagem, mas que ela pede que seja dado mais um tempo para ela ter condição de esclarecer melhor as questões que levaram, na verdade, ela, além da preocupação com os seus filhos, com a sua família, mas as questões
que levaram em relação às questões que a levaram e a oportunidade que lhe foi dada, que Deus lhe deu do livre-arbítrio, dela continuar mais prolongando a sua vida de encarnada por mais 3 meses. Então, 1 mês após a sua morte, ela dá a declaração. A gente vai pincelando, tá? Sintetizando umas coisas mais importantes, porque o capítulo é bem grande, tá? Eis aí a verdadeira causa da minha longa agonia, do meu longo sofrimento. Ela nos fala: minha doença, os sofrimentos que suportei. Aí ela vai explicar por que ela resistiu esse sofrimento por mais 3 meses, ligado a um corpo doente que já estava praticamente com os laços fluídicos desatados, né? Minha doença, os sofrimentos que suportei, expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Expiação do passado, sofrimento do passado, né? Expiação, sofrer as consequências dos erros do pretérito do passado, das vidas passadas. Então ela fala, expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. E ela consegue, nesse tempo de prolongamento, desses 3 meses que se prolongou a sua vida, ela consegue clarear. E aí aqui embaixo, Kardec pergunta: podeis nos dar algumas explicações sobre o passado que lamentais? Que expiação é essa do passado, né? E que dívida é essa que ela pagou? Aí resposta: ai de mim, meus bons amigos, estou pronta para vos fazer minha confissão. Aí ela vai dar os esclarecimentos, já está depois de 1 mês em condição de pensamento, de sentimento melhores, para ela mais recuperados, mais forte, mais fortalecida no mundo espiritual, para ela dar a explicação. Não dei valor ao sofrimento. Vi minha mãe sofrer sem ter piedade dela. Ela não teve piedade do sofrimento da sua mãe. Eu a chamava de doente imaginária. Interessante, né? Por quê? Porque jamais tê-la visto de cama. Ela nunca viu a sua mãe de cama, mesmo a sua mãe reclamando, falando que ela estava doente, que ela estava sofrendo. A Ana Beneville, ela nunca viu a mãe de cama. Eu achava que ela não sofria e ria dos seus lamentos, do seu sofrimento. Eis como Deus pune. E aí, essa questão da punição por Deus, nós temos que encarar de uma outra forma, né? A época, né? A época da implantação da doutrina espírita, a gente ainda tinha essa ideia da punição, a Ana Beneville, da punição de Deus. Deus não pune. Nós é que nos despertamos para as leis de Deus, para os ensinamentos que Jesus nos traz quando encarnados no nosso planeta. Quando encarnados no nosso planeta, que o nosso planeta, nos fala Antônio de Aquino, passa de planeta primitivo com a prova de expiações, e Jesus traz a sua doutrina, a doutrina cristã, os seus ensinamentos, e nós não temos condição no momento de entender, mas Jesus nos fala: eu vou enviar o Consolador prometido, e nos envia o Consolador prometido, que é a nossa querida doutrina espírita. E a Ana Beneville também nos fala: se eu tivesse conhecimento mais profundo dessa doutrina tão importante que é a doutrina espírita, né?
ela não teria passado por essas dificuldades, esses sofrimentos, essas dores. Então Deus não nos pune, nós é que nos reeducamos através das oportunidades que nos são dadas pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Pai, que é a reencarnação. É a oportunidade de vivenciarmos as nossas experiências. E a Ana Beneville, ela teve essa oportunidade como ensinamento. Essa oportunidade lhe foi dada para que ela pudesse ter uma aparência melhor das suas ideias, que ela pudesse refletir melhor sobre as suas ideias. E é isso que ela nos fala depois de 6 meses após a sua morte, e esse esclarecimento que São Luís nos dá no final. Aqui, é a mudança que gradualmente se realiza nos pensamentos do espírito, do qual pode-se acompanhar o progresso. Neste espírito, essa mudança se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação, ou seja, um julgamento, uma opinião mais correta sobre as coisas, sobre as questões, né? Mais correta das coisas. O progresso da alma na vida espiritual pois, o fato comprovado pela experiência, nos fala aqui São Luís. A vida corporal é a colocação desse progresso na prática, através das nossas provas, e quando estamos fortalecidos nas nossas provas, através das nossas experiências, nas nossas, como nos falam sempre, seu altivo, nas suas aulas de medicina espiritual, seu altivo nos fala que as nossas provas são as mudanças de ideias e de pensamentos que nós temos que lutar para fazer, né? Comprovado pela experiência, a vida corporal é a colocação desse progresso na prática, é a prova das suas resoluções, respostas, soluções, o cadinho onde se depura. Desde o momento em que a alma progride após a morte, sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porque a fixação definitiva da sorte é, como já dissemos anteriormente, a negação do progresso. As duas coisas não podendo existir simultaneamente, resta aquela que tem a confirmação dos fatos e da razão, que é o progresso, e é o que nos alerta, é o que nos ensina a nossa querida doutrina espírita, que não aumenta, não modifica nada do que o Cristo nos trouxe na sua doutrina cristã, quando esteve encarnado entre nós. A doutrina espírita, ela explica, ela elucida, esclarece, completa os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, tá? Então, o que a nossa querida irmã, aqui o ensinamento que nos é trazido através desse exemplo, é que não devemos julgar o sofrimento, as dores do outro, comparando com a resistência que temos dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. Nós somos espíritos imortais e somos individualidades. Cada um sabe do seu sofrimento, da sua dor, da sua dificuldade. Que a paz de Jesus continue nos nossos corações. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecida a Jesus, sempre amigo de todas as horas, de todas as dificuldades, ao nosso Pai, nosso Deus, de misericórdia, de oportunidades, de justiça e de amor. Agradecendo aos nossos benfeitores espirituais, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, da nossa casa de Irmão Clarencio, ao nosso patrono, ao patrono da nossa casa, nosso querido, esse espírito de alta envergadura, o nosso ministro do nosso lar, ministro do auxílio, que nos auxilia em todos os momentos da nossa vida,
que nos ajuda, nos dá força, nos dá coragem e a oportunidade de estarmos no trabalho, mesmo com tantas dificuldades que o nosso planeta está passando, mas temos que ter fé, confiança na condução do nosso Mestre Jesus, que, como nosso querido Antônio de Aquino nos fala, é o condutor do nosso planeta. Então agradecemos também a Jesus, agradecemos ao nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, a quem pedimos nesse momento permissão para encerrarmos os nossos estudos acerca do livro Céu e Inferno. Mas Jesus continue nos dando força, continue nos fortalecendo, nos ajudando, porque muito precisamos de Ti, querido Mestre. Continue conduzindo as nossas vidas, continue envolvendo e protegendo o nosso planeta, nosso querido planeta azul. Que assim seja e graças a Deus.